Olá, desejo a você muita saúde, muita paz e perseverança na espera do Espírito Santo. O evangelho que o Senhor hoje nos dá é João capítulo 12, versículos de 44 a 50. Naquele tempo Jesus exclamou em alta voz: "Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra se cumpra em nosso favor, realize em nós o projeto de Deus e nos conceda a graça da conversão. Veja que este evangelho nos traz alguns ensinamentos extraordinariamente profundos e necessários para a nossa maturação na fé. Quando Jesus nos diz: "Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou." Veja que aqui Jesus está exatamente explicitando que a razão da nossa fé é crer e obedecer o Pai como ele obedeceu. Crer é mais do que saber que Deus existe. Crer é fazer a experiência do poder de Deus, da existência de Deus na minha vida. E essa existência que é também geradora de uma nova realidade, de uma restauração em mim da imagem e semelhança do próprio Jesus. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Veja que a fé aqui, ela é apresentada para nós como luz, como aquela que nos ilumina no caminho da fé, no caminho da vida eterna, no caminho em direção à vida segundo o projeto de Deus. Eu vim ao mundo como luz. Jesus é a luz do mundo e ele quer também nos fazer a luz para as pessoas. Por quê? Porque aceitar e nos conformar com Jesus é deixar que o pensar, o querer e o agir de Jesus seja o nosso pensar, o nosso querer e o nosso agir. E Jesus então vai dizer, que se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, não sou eu que julgo. É a própria palavra que vai me julgar. Se eu não deixo essa palavra produzir fruto em mim, a própria palavra que o Pai nos deu por meio de Jesus é que vai então testemunhar sobre a nossa desobediência. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. Veja que isso é muito sério para mim e para você. Acolher ou não acolher depende a minha e a sua felicidade eterna. Acolher a palavra é ter a atitude de Maria. Recusar a palavra é ter a atitude de Eva. E a atitude de Maria é deixar gerar nela o verbo de Deus, o Filho de Deus. E é isso que precisa acontecer na minha vida e na sua vida, deixarmos que esta palavra que nós ouvimos todo dia regenere em nós a imagem e semelhança do próprio Jesus. Pois aqui diz a palavra, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devo falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Obedecer o Pai é entrar nessa vida plena, nessa vida segundo o coração do próprio Deus. O que eu digo conforme a palavra que o Pai me falou. Veja aqui outra coisa que Jesus revela para nós, é esta unidade e essa comunhão, este ser para. Jesus é para o Pai é para o Filho, o Pai faz a sua vontade no Filho, o Filho cumpre a vontade do Pai e assim nos também forma como filhos de Deus. Nos educa a acolher esta palavra e obedecê-la. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique, nos livre de todo o mal e nos dê a paz.
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde, paz e perseverança na fé, na esperança e no amor, até que venha o tempo do Pentecostes, que é o tempo da vida nova em Cristo.